Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a minha opinião sobre dois livros pequeninos, mas muito potentes, ou seja, O Silêncio dos Outros, da Lydia Guardo, e The Grown Up, da Gillian Flynn. O Silêncio dos Outros, da Lydia Guardo, penso eu, porque é francês, foi uma recomendação, uma excelente recomendação de uma menina que é a Sara Cristina, que tem um canal recente de que eu gosto bastante. A Sara tem os gostos muito parecidos com os meus e eu tiro imensas ideias dos livros que ela tem mandado vir e ela contactou-me, eu ainda não a conhecia, e ela falou-me deste livro, eu vi o vídeo da opinião dela e disse logo, eu tenho que ler este livro, mandei-o vir, custou 5€ no OLX. E sobre o que é que isto é? Um pai marado que deu cabo da vida de uma filha. Ou seja, isto que conta a história da Lydia, que é francesa. Ela, durante 26, 30 anos, viveu com um pai, que depois percebemos que não é pai, mas sim padrasto. Durante muitos anos viveram num ambiente completamente, quer dizer, dissimulado e destruturado, é pouco. Ela, durante o livro todo, trata o pai. Ela trata-o por. Ela é pai dela, mas é padrasto, porque ela diz foi a pessoa que me criou e ele tem uma mulher, e ela refere-se em todo o livro o velho e a velha. Eu li este livro num dia, ele é pequenito, tem 139 páginas, lê-se muito bem, e então ela cresceu neste ambiente. Lá está, eu quando leio estes livros eu às vezes tento perceber porque é que os pais, porque ainda não li, normalmente as mães são sempre cúmplices dos pais, mas eu nunca consigo entender, porque às vezes também não se sabe o que é que foi a vida dos pais, mas o que é que leva um pai. Há quem diga e há quem defenda, não sou expert, que realmente a pedofilia é uma doença. Mas a ver se me consigo explicar, que não me entendam mal. A pedofilia é. Não há palavras, pronto. Mas há pedófilos que não são sádicos, e estes filhos da puta, que não têm outro nome destes livros que eu gosto de ler, são todos uns sádicos do caraças, para não dizer outra coisa. Vão buscar pormenores de sadismo que é impensável fazer a uma criança e que às vezes nada tem a ver com sexo. É escabroso, quer dizer, não há mesmo vocabulário. Então ela viveu durante muitos anos com o pai e o livro começa com o pai no leito do hospital a morrer, morre de diabetes, e ela até comenta que tinha feito uma promessa ao pai que assim que ele morresse ela ia suicidar-se também, e ela há uma altura que inclusivamente vai numa carrinha, na carrinha deles, e manda-se de encontro a uma árvore para se matar, porque lá está, há sempre, quase sempre, infelizmente, aquele síndrome de Estocolmo, porque ela durante tantos anos, durante quase 30 anos, foi tão abusada de todas as maneiras e feitios pelo pai. Ela não conhecia mais nada, ela não tinha amigos, depois faz uma amizade com uma menina, mas eles eram proibidos de falar, ela era proibida de falar, não podia falar com ninguém durante estes anos todos. Ela não sabia ler, não sabe escrever, que ela agora até diz que tem à volta de 45 anos, não sabe ler nem escrever. Ela acabou sempre por ser uma escrava do pai e não sabia lidar com a vida depois da morte dele, não é? Ela depois consegue, já estou a ir um bocadinho para o fim, consegue dar a volta a isto dentro do possível. Um dos requintes de malvadez é uma situação em que o pai não está e ela tinha um irmão e uma irmã, e a puta da velha, desculpem lá, mas eu não tenho mesmo como. É impossível não chamar outros nomes. O que é que ela faz? Esfrega-lhe as pernas. Ela, eu não me recordo, 5, 6 anos, esfrega-lhe as pernas com detergentes e lexívias e coisas. A miúda vai para o hospital, teve 2 anos no hospital, excertos de carne, uma coisa mesmo muito, muito má. O pai sempre lá com ela no hospital, não deixava ninguém tocar-lhes.
Sempre o homem passou a vida contra o sistema, contra tudo, sempre a dizer mal de tudo e de todos. E a menina, passado 2 anos, o velho assinou um termo de responsabilidade, vai levá-la para casa. Os médicos não concordam, não autorizam, não lhe dão alta, mas ele assina, e durante a vida toda ele move-se para meter processos, vejam bem isto, à Câmara, ao Sistema Municipal da Água, porque diz que foi a água dos canos que lhe fez isto às pernas, mas durante anos. E a menina vai então para casa, passado 2 anos, quando ele começa numa de lhe mudar os pensos, fazer os tratamentos, é aí que ela começa a ser abusada, penso que talvez com 7, 8 anos, mais ou menos. Ele já abusava da irmã, a Lídia, desculpem, percebia-se. A velha fechava os olhos, porque nestas coisas as putas das velhas fecham sempre os olhos. Há uma altura que ele também abusa do filho. Abusa uma vez, que depois o filho chega penso que aos 18 anos e consegue fugir. Mas durante anos e anos e anos, a Lídia é uma prisioneira deste... Não quero estar sempre a repetir as neiras, mas é-me difícil mesmo não as dizer. Vou-vos dar um exemplo. Quando ela e a irmã chegam à idade de ter o período, ele tem mesmo um caderninho onde aponta quando é que é o período fértil delas, e viola-as ainda mais nessa altura. Quando a Lídia está de cama, também não me recordo, mais de 2 anos em casa, com os pensos, com aquilo, ele está sempre a dizer que ela é uma inválida para receber o dinheiro não é do seguro, talvez, pronto, e fica ali à mama e todos os dias a violava. E chega a uma altura que lhe começa a pôr éter, ou seja, durante alguns anos ele põe-lhe éter, ela desmaia e ele viola. Então, há uma altura que ela começa já com um corpo de mulher e ele mete na cabeça que quer criar um clã. Então ele no sótão cria não quer chamar uma masmorra, mas uma coisa onde sempre que a viola, ela prende-a com as pernas para cima durante 3 dias. Ela fica com o corpo completamente dormente, fica mesmo muito mal, durante 3 dias com as pernas para cima. Para quê? Para o esperma deslizar e para engravidar. Ela vai ter 6 ou 7 filhos dele, já não me recordo, todos com muito pouco espaço de diferença de idade. A velha é que toma conta deles. Lídia não tem autorização para falar com as crianças, para lidar com as crianças, ou seja, ela acabou por nunca ser mãe destas crianças, só mais tarde. Outro pormenor de malvadez que eu não posso explicar porque é mesmo muito... Há uma altura que o velho começa a ficar doente por causa dos diabetes e amputam-lhe, eu já não me lembro se é um bocado de uma perna, se é um bocado de um braço, mas sei que, ou será um pé, sei que se forma ali um coto. Agora imaginem ele sendo tão malvado, tão sádico, acho que não preciso de explicar mais nada. Pronto. Olha, vocês podem não acreditar, eu até estou a ficar um bocado com dor de cabeça, porque isto é muito violento. Eu dou-lhe 3 estrelas. Continuo a dizer, Sara, muito obrigada, porque eu não conhecia este e gosto sempre de ler sobre o comportamento humano. Felizmente, a Lídia deu a volta, encontrou uma pessoa na vida dela que, coitada, lhe deu algum sentido à vida, mas lá está, estes livros só podem ser lidos por quem gosta destas temáticas, porque senão é um suplício, isto é muito violento. E pronto, 3 estrelas aqui para o silêncio dos outros. Num registro completamente diferente, temos aqui Gillian Flynn. Eu finalmente dei-me ao trabalho, não sei porque é que eu não o fiz antes, eu dizia sempre Gillian porque não sabia, é Gillian Flynn. E o Jake Gyllenhaal, que eu ontem fiz um vídeo onde lhe chamei Gyllenhaal, é Gyllenhaal. Isto é que eu gosto, isto é que é a minha onda.
Portanto, eu já li e tenho os outros livros, tenho o Sharp Objects, o Gone Girl, o Dark Places, e então este é um conto que em português se chama Pequenos Vigaristas, e eu li em inglês e ainda bem, ele é muito pequenino, tem 70, 80 páginas. Quem tiver facilidade em ler em inglês, leia isto no original, porque há aqui pérolas que eu até por acaso tenho alguma curiosidade em saber como é que traduziram para português, mas eu vou-vos só ler, este eu tenho que ler algumas passagens e que quem for um bocadinho mais sensível não continua a ver. Ela diz isto. Primeiro eu tenho que explicar. Nunca sabemos o nome dela. Ela tem 30 anos e ela passou as passas do Algarve com a mãe e elas eram con artists. O que é um con artist? São aquelas pessoas que estão na rua a dar a tanca para sacar dinheiro. Então, ela chega aos 30 anos e é masturbadora profissional. É mesmo a profissão dela e ela diz esta pérola. I jack men off 6 days a week, 8 hours a day, with a break for lunch, and I was fully booked. I took 2 weeks of vacation every year, and I never worked holidays because holiday hand jobs are sad for everyone. Então ela tinha muitos clientes e há uma altura que ela, coitada, fica com tipo uma artrite no pulso, não é? Dava-lhe muito uso. Muito engraçado que ela depois chega a uma altura que ela gostava da profissão que tinha, ela até comenta que muitas vezes eles faziam, antes de começarem, conversas sobre o tempo, conversas que nada tinham a ver com sexo, e ela depois vai, ela era muito boa a avaliar o character das pessoas e vai dar-lhe na cabeça que consegue ler as auras das pessoas e vai trabalhar para um sítio que se chama Spiritual Palms. Palms, eu aquilo vai logo também para outro sentido, mas isto é hilariante. Então isto, no meu ver, divide-se em duas partes. A primeira parte é muito irónico, tem muitas pitadinhas de sexo por causa do trabalho que ela tem. Gillian fala muito abertamente das coisas e mostra sempre aquele lado obscuro das mulheres, das personagens dela. Depois o livro transforma-se completamente. O primeiro registro é então um bocadinho mais cômico e o segundo, ela quando está a ler as auras às pessoas, aparece-lhe uma senhora chamada Susan, rica, mas muito atormentada, porque diz que a casa onde ela vive está assombrada e que o enteado dela é evil. E então o que é que a nossa protagonista diz-lhe? Minha amiga, eu vou fazer uma cleansing à tua casa, ou seja, uma limpeza. Quem viu o Poltergeist é a mesma coisa daquela senhora Ana muito querida que diz This house is clean. Ou seja, ela disse que ia lá fazer uma limpeza consoante o pagamento e ela vai lá para casa. A partir deste momento da história, a história muda, não tem partes de humor, a não ser uma que eu já vou aqui ler, e começam-se a passar coisas de de terror, digamos assim, tudo à volta da casa, tudo à volta do enteado. E está muito bem escrito. Eu não tive medo, pronto, mas é suposto meter algum medo. E o apontamento de humor que ela tem nesta parte mais fantasmagórica, digamos assim, ela está-se a referir a uma pessoa que era ex-cliente dela e ela diz: I barely recognized the face, but I definitely knew the dick. Poesia, da Gillian. Eu gostei de tudo, eu gosto sempre quase tudo da Gillian, a escrita, como disse, ela ter as personagens dela, as mulheres serem todas fucked up da cabeça, eu adoro isso. Continuo a dizer, quem tiver facilidade a ler inglês, leia no original, porque é mesmo espetacular e lê-se super bem. Isto lê-se em menos de um dia, isto lê-se de uma rajada, com tempo, claro. Só houve duas coisinhas que eu não gostei muito. Achei que, mas isto é mesmo assim, é um conto. Aquela mudança súbita de registro, ou seja, estamos numa coisa mais cómica, mais despida de preconceitos e entramos numa coisa fantasmagórica.
Não é que não gostei muito, vá, não posso dizer que não gostei. E a segunda, achei que o conto acabou muito abruptamente. Mas lá está, isto é um conto, eu queria mais, quando virei a página disse o que é isto, já acabou. Mas mesmo assim eu dou-lhe 4 estrelas, ele é mesmo espetacular e eu recomendo vivamente.